Olá, meu nome é Ângela e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Hoje eu vou falar sobre um livro muito interessante chamado O Holocausto Brasileiro, que é da Daniela Arbex. Esse livro, ele fala sobre o hospício, o manicômio que ainda existe na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Ela retrata, o livro chama O Holocausto Brasileiro porque ela chega a comparar esse manicômio com a cidade de Colônia, na Alemanha, onde tinha um campo de concentração. Então, matou mais ou menos, fez o extermínio de mais ou menos 60 mil brasileiros. E a história é tão impressionante porque o período mais impactante da história contada foi de 1930 a 1980, mais ou menos, com o período que foi blindado pela ditadura militar, onde quase não se falou do manicômio de Barbacena. Então, muitas das pessoas aqui internadas nessa que a gente chama de instituição total, porque as pessoas perdem totalmente a identidade, mais ou menos 70% das pessoas que viviam aqui nesse manicômio não tinham o diagnóstico de doença mental. Então, muitas vezes as pessoas eram internadas por causa de uma canetada de delegado, porque o marido queria se livrar da esposa para viver com a amante, ou a filha engravidava e o pai, muito bravo, com atitude rebelde, doava a criança, dava para adoção e pegava a filha e colocava aqui no manicômio. Então as pessoas chegavam e também era assim comparado, né, ao campo de concentração, porque eles chegavam trazidos por um trem. Então, quando eles chegavam nesse manicômio, eles tinham a cabeça raspada e aí eles recebiam as roupas de lá. Ele não tinha cama, eles dormiam no espaço aberto e às vezes em cima de capim. E às 5 horas da manhã eles eram acordados e levados para o pátio desse manicômio e ficavam lá até o final do dia, quando eles eram recolhidos. Imagine que a alimentação era muito pobre em nutrientes, então eles passavam fome. Há uns relatos de pessoas que comeram pombo e ratos vivos, tal o desespero pela fome. Tinham sede, tomavam urina ou tomavam água do esgoto que corria a céu aberto. Elas defecavam, urinavam na frente de todo mundo, andavam nus. Então era muito comum o caso de estupro, o caso de abuso sexual. E crianças também que eram filhas de internos cresceram ali, pessoas que nunca saíram de dentro desse manicômio. Tem até o registro de uma menina que aos 23 anos ela foi internada nesse manicômio porque ela era triste. Qual a justificativa? Tristeza. Ela era muito triste. Fecharam ela aqui dentro. Então, durante esse tempo, as pessoas eram exterminadas, porque a morte também aqui, ela era muito lucrativa. Eles vendiam os corpos para as faculdades de medicina de todo o país. Então, existem muitos registros de venda de corpos. E aí, quando eles passaram a não comprar mais esses corpos, comercializar, que as faculdades chamavam de peças, eles então faziam a decomposição dos corpos usando ácido no meio do pátio na frente dos outros internos. Então, às vezes, só desagradava, às vezes o comportamento estava passando dos limites, eles iam lá e matavam a pessoa, enfim. Foram 60 mil brasileiros exterminados. Então é preciso que se fale sobre o Holocausto brasileiro, é preciso que se fale nesse assunto aqui, nos dias de hoje, que há uma luta muito importante, que é a luta antimanicomial, que é para fazer com que a vida das pessoas que sofrem algum transtorno mental ou doença mental
seja mais significativa, possa haver inclusão e possa ser acolhida na sociedade. Quem assistiu O Bicho de Sete Cabeças, o ator principal foi o Rodrigo Santoro, viu os horrores da internação manicomial aqui. Nesse filme, Bicho de Sete Cabeças, o protagonista é um menino rebelde que o pai acha um cigarro de maconha dentro da mochila e acha que ele está perdido para as drogas e resolve internar no manicômio. Ele toma choque e ele não consegue sair. É uma coisa horrorosa. É um sofrimento enorme. A luta antimanicomial ela é muito importante para ressignificar a vida dessas pessoas, dar uma utilidade e diminuir os maus tratos que acontecem. Ela é muito importante. Por outro lado, é preciso que se veja também a posição das pessoas, das pessoas da família, porque uma pessoa que não está totalmente inserida na sociedade, tem algum transtorno, ela pode, às vezes, dependendo do transtorno, colocar em risco a família toda, escraviza a família. Então é preciso que se pense no meio termo entre a internação, que é cruel, os maus tratos são de conhecimento das pessoas, porque o louco ele não denuncia. E o que é o louco? A sociedade não se importa com o louco, né? Aliás, que a gente que sabe da história da loucura pelo livro do historiador francês Foucault, a história da loucura é uma coisa muito impressionante. Né? Na Idade Média, os loucos ficavam soltos pela rua, não tinha problema nenhum, era pueril. Né? Depois, sim, quando institucionalizaram a loucura, aí foi uma coisa muito grave. É importante dizer que as pessoas que eram internadas aqui eram todas aquelas pessoas que socialmente eram julgadas por seu comportamento, por suas orientações ou simplesmente por suas escolhas ou por suas doenças. Então, assim, eram os homossexuais, os negros, as pessoas que eram alcoólatras, todas aquelas pessoas que a sociedade julgava que não eram pessoas dignas do convívio eram internadas aqui sem nenhuma justificativa de doença mental. Isso aqui é o final da dignidade humana. Isso aqui é uma enorme falta de respeito com aquelas pessoas que eram traficadas ali dentro e esquecidas. A sociedade pegava as pessoas que ela não queria mais, jogava ali dentro e esquecia delas para sempre. E culminou nisso aqui. Então hoje é uma campanha de mais humanização no trato dos transtornos e das doenças mentais e acabar com esse tipo de coisa e essas... Imagina as pessoas que morrem vítimas de inanição, vítimas de maus tratos, vítimas do abandono e do descaso social, são seres humanos. Então isso aqui é uma coisa muito triste e que a sociedade precisa aprender para não repetir essa história. Apesar de muito triste, esse é um livro que as pessoas deveriam sim ler e aprender. A história não pode se repetir nesse sentido. Então por hoje é só. Essa é minha dica de leitura. Obrigada. Tchau. Isso aqui que é o maior documento compilado sobre essa tragédia que aconteceu há uma semana antes do Natal. Então você imagina que o circo naquela época, no início dos anos 60, né, era o grande evento, né? Então quando tinha um circo na cidade, todo mundo se enfeitava, tomava banho, colocava a melhor roupa e ia assistir. E esse circo é muito interessante, esse circo aqui no caso do incêndio, é o Gran Circo Norte-Americano, ele tem esse nome, mas ele nunca foi aos Estados Unidos.